Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como eu havia falado no vídeo anterior, né, caso o vídeo ficasse muito extenso, eu ia fazer a parte 2 dele aqui e de repente eu preciso fazer até a parte 3. Então, como no vídeo anterior eu tinha mostrado o passo a passo da massa do pão de mel, hoje eu vou mostrar o passo a passo da pasta de leite ninho e a montagem dos personalizados e como montar o pão de mel também. Vamos lá conferir o vídeo então. Então vamos para a receita da pasta de leite ninho. Aqui eu usei a balança e coloquei 200 gramas de leite em pó. Aqui eu usei o ninho, mas você pode colocar o leite em pó da sua preferência. Lembre de sempre tarar a balança. E em seguida eu coloquei mais 200 gramas agora do açúcar impalpável. Normalmente ele é encontrado em loja de doce. Ali, como tinha passado um pouquinho do ponto, então eu tirei um pouquinho do açúcar para dar os 200 gramas certinho. Aqui o dióxido de titânio também ele é encontrado em loja de doce. Eu usei 4 gramas. O dióxido de titânio é para deixar a pasta mais branquinha, para tirar o amarelado do leite em pó. Aí aqui mais ou menos 1 grama de CMC. Ele vai deixar a pasta de leite ninho mais firme. Aí você pode misturar os ingredientes. Deixe eles bem misturados. Se tiver alguma bolinha do açúcar, né, que normalmente ele é tão fininho que ele acaba empelotando. Aí você vai tirando com a espátula. E em seguida, nós vamos peneirar todos os ingredientes. Aí se ficar algum gruminho também, com a peneira eles vão se desfazendo. Aí se sobrar algum, você passa espátulas que aí eles se dissolvem também. E a peneira é boa também para deixar eles bem mais misturadinhos também.
Aqui nós vamos adicionar mais ou menos 80 ml de água, né? Primeiro aí eu joguei 50 ml, aí você mistura bem para ver como é que vai ficar. E se ficar muito seco, você adiciona mais um pouquinho. Caso a massa, você veja que a massa ficou muito molhada, aí é só deixar ela descansar por mais ou menos uns 30 minutinhos, que aí ela vai voltar ao normal em ponto de enrolar. Nessa hora aí, o ideal é que você misture com as mãos. Eu misturei com a espátula e com a espátula acaba que você não consegue ver se ela já tá boa, né, de água. E eu acabei jogando um pouquinho a mais de água e ela ficou bem pegajosa. Misture bem a massa e, se precisar, joga um pouquinho mais de açúcar impalpável. Ela vai ajudar a massa a ficar mais firme também. Tire toda a pasta da mão. Porque costuma, quando a mão tá com um restinho de massa, costuma a massa grudar, continuar grudando na mão. Aí depois que a gente lava, aí você percebe que ela já não tá grudando mais. Aqui, ó, dá pra ver que ela não tá grudando muito, mas eu só deixei ela descansar mais um pouquinho pra ela ficar bem firme. A mão que tava mais limpinha, a pasta não grudou. E ela vai ficar nessa consistência aqui, ó. Agora vamos tingir a massa. Eu usei o corante em gel. Aqui eu joguei o corante azul para fazer a base do personalizado. Aí você mistura bem. E se começar a grudar, joga o açúcar impalpável.
Aqui a pasta começou a grudar por conta do corante, mas aí eu já logo adicionei o açúcar impalpável, e para enrolar também eu joguei um pouco do açúcar na bancada, em cima do plástico, né, para poder não correr o risco de ficar grudado. Aí você pode abrir com o rolo. Eu uso sempre essa técnica de envolver o rolo com plástico filme, que aí não gruda no rolo também a massa. Qualquer massa que eu vou abrir no rolo, eu já envolvo logo ele no plástico filme. Aí você não precisa se preocupar também com o açúcar, que deixa bem branquinho a pasta, né? Que fica aqueles pontinhos brancos, que depois ela vai sumir. Assim, não precisa deixar a massa grossa. Aí, assim, a espessura eu deixei ela mais fininha, né? Porque é mais fácil de secar também. E a questão do CMC, para deixar a massa mais branca, a pasta de leitinho mais branquinha, é porque no caso de jogar um corante azul, né? Se ela for mais amarelinha, a tendência é ela deixar a cor verde. Aí aqui, com um cortador de alumínio, eu vim cortando a pasta. Já tinha marcado ela com marcador de listra. Ali ela ainda tá grudando um pouquinho, aí você tem que retirar, né, do cortador com bastante cuidado para poder não acabar esticando e ela perder o modelo, perder o formato. Essa aí vai ser a base do personalizado, que ela vai ser colocada no pirulito e no pão de mel.
Agora eu vou adicionar o corante rosa e o processo é o mesmo, né? A gente mistura, aí a pasta vai ficando mais pegajosa, aí é só colocar o açúcar impalpável para ela ficar mais firme. Aí a massa já chegou no ponto. Aqui eu cortei os flamingos, né? O flamingo é bem difícil de cortar, porém é só esperar a massa descansar um pouquinho que ele já fica mais firme e fica mais fácil de cortar. Esses cortadores são comprados na Shopee. Aí aqui é o cortador para o pão de mel. Esse é o redondo, né? A gente marca ali, corta aí. Se ele não sair junto com o cortador, é só passar a faca dos lados, tirar, aí você vai fazer as camadas do pão de mel. Nessa espessura aí, como a forma ela não é tão alta, dá para dividir em 3 fatias. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu fiz. Aí você corta no molde. Esse aí já saiu direto no molde. Não precisa ir com um cortador tão fundo assim na massa também. Você pode só marcar por cima e ir recortando com a faca. Também dá certo. Esse personalizado foi a primeira vez que eu fiz. Então algumas coisas eu aprendi ali na prática, né? Aprendi fazendo aí com esses personalizados. Aí você vai dividir a massa para colocar nas forminhas.
Aqui são os pirulitos já prontos. Quando eu tava fazendo, eu achei que eu tava gravando, mas não tava. Aí acabou que não deu pra eu mostrar o passo a passo do pirulito também. Aqui são os pães de mel já prontos. Todos eles prontos. Ficam muito bonitinhos. De início tem uma certa dificuldade para fazer, mas depois que você pega o jeito, você faz os outros tranquilamente. Agora que eu vou cobrir o pão de mel com o chocolate já derretido também. Eu vou repetir esse processo por todos os 3 aqui. Aí tem que tampar todo o buraquinho, né? Deixar o pão de mel bem vedado. Após esse processo, eu vou dar umas batidinhas com a forma, né, na mesa para nivelar o chocolate. E aqui já o pão de mel pronto. Aqui já foi desenformado e está pronto para receber o aplique. Aí esse aplique você pode colar ele no pão de mel com a ajuda da própria cola do CMC. Você pode fazer ela caseira mesmo. Misturar um pouco do CMC, um pouco do pó do CMC com um pouco de água. E é só esperar dissolver todo o CMC na água e já pode aplicar com um pincel no aplique da pasta de leite ninho e aplicar no pão de mel. Mais 3 ficaram prontos, aí eu repito o mesmo processo. Passo a colinha e grudo eles no pão de mel. Aqui eu fiz de 3 em 3 porque eu só tô com uma forminha e a forminha só tem 3 lugares, né? Então vou finalizando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar o passo a passo da massa do cupcake e mostro todos os doces já finalizados e um pedacinho da festa, tá bom? Os doces já na festa. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.